paz. Hoje é terça-feira, 21 de setembro de 2021. Está começando mais um Despertando com a Palavra. E aí, você tem carregado fardos muito pesados? Tem se sentido sobrecarregado? A palavra de hoje é: levem os fardos pesados uns dos outros. Como é importante a gente poder saber que tem alguém para compartilhar o fardo, dividir o peso, não é? Dividir a dor, a sobrecarga. Isso é tão importante. Às vezes a gente está carregando um monte de sacola, vem uma pessoa e diz assim: deixa eu te ajudar. Nossa, como aquilo alivia o corpo e nos traz alegria dizer: eu pude contar com alguém. Mas a gente também precisa ser esse suporte na vida das outras pessoas. Em Isaías 41:6 diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Como é importante a gente ver que nós sabemos que naquele momento triste, que estamos desfalecidos, mas vem um e diz: esforça-te, conte comigo, eu estou aqui. Como isso é importante, nos faz bem e nos traz alívio, ânimo. Então, em nome de Jesus, que também possamos ser esse alívio. Em Gálatas 6, no capítulo 6, no versículo 2 diz assim, a palavra de Deus diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. A gente ajudar ao outro a levar o fardo pesado é tão importante, e nós estamos cumprindo com o que a palavra de Deus nos pede, e assim nós estamos cumprindo com a lei do Senhor. Gálatas diz aqui que devemos ajudar uns aos outros a carregar as sacolas, os pesos. Não deixe que ele faça sozinho, o seu companheiro, o seu próximo, carregue o peso sozinho. Existem pesos, sacolas em nossas vidas que seriam quase que impossível carregá-las sozinhas, sem uma ajuda mútua, sem uma orientação. Você já parou para pensar? Quando a estrada é longa, mas você tem uma companhia te dando suporte, conversando, tem uma frase que diz assim: se eu for sozinho, eu vou mais rápido, mas se eu tiver outra pessoa comigo, acompanhado, eu vou mais longe. Porque às vezes a gente vai conversando, dividindo os fardos, os pesos, que a gente nem percebe que já andamos tanto. Então, que a gente possa fazer isso. Existem pessoas que ficam constrangidas em pedir ajuda e não se abrem uns para os outros com medo de pedir socorro. Seguem carregando fardos e pesos, sacolas pesadas sozinhas. Mesmo sem forças, elas se arrastam pelo caminho, pelas ruas. Mas nossa função, enquanto homens e mulheres de Deus, a nossa função enquanto ser humano é ajudar nesse fardo, nessa carga do nosso próximo. Como é bom e agradável a Deus que todos nós nos coloquemos à disposição do nosso próximo. A palavra de Deus em Romanos 12, nos versículos 15 e 16 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Nós precisamos dividir, compartilhar isso. Nós precisamos entender que o outro precisa de ajuda e nós também. Nós devemos nos colocar, observar o fardo e tentar aliviar. Tem pessoas que dizem: quem mandou comprar tanto e com peso? Que leve. Mas às vezes eu estou falando isso numa suposição, mas numa metáfora. Mas muitos dizem: quem mandou se meter em encrenca? Agora pague o preço. Mas se você pode fazer alguma coisa e você não prejudica a sua vida, a sua família, o que custa? Nós precisamos entender que todos nós, todo ser humano, independente de ser cristão ou não, todos carregam fardos. Nossos fardos, eles são diferentes, de diferentes tamanhos, de diferentes formas, de diferente natureza. Ele vem, os fardos vêm. Para uns o fardo pode ser a doença, outros são a tentação, as consequências de uma falha moral.
Distúrbio mental, crise familiar, falta de emprego, opressão demoníaca, uma série de outras coisas. Mas ninguém vive isento de fardo. Deus não pretende que a gente carregue o fardo sozinho. Sua palavra nos orienta que nós devemos dividir esses fardos. Paulo condenou a atitude de egoísta, de autossuficiência. Em Gálatas 6, no versículo 3, ele fala sobre esse orgulho da pessoa admitir. Ele não pense você que é coisa alguma, se achando melhor que o outro, que também não falha, não erra. E sim, nós devemos buscar isso. Por quê? Porque quando o alívio chega é tão bom, é tão gratificante e é tão bom quando a gente promove ou dá um alívio para outra pessoa. Que a gente entenda nessa manhã que nós devemos sim ajudar a carregar os fardos, os pesos um do outro. Que a gente possa refletir e perceber, será que eu percebo quando alguém está sobrecarregado? Ou eu sou tão egoísta a ponto de só achar que eu sou o único que sofre, que eu sou o único que estou sofrendo, que a situação está difícil só para mim? Será que eu tenho me importado com as cargas dos outros? Ou o problema do outro não me interessa? Ou eu sou indiferente? Não tem como sermos pessoas boas, verdadeiros cristãos, se não praticarmos a empatia e ajudar o outro a carregar o fardo. Quando nos colocamos no lugar do outro, sentimos o peso, a carga que ele está carregando. E antes que ele peça socorro, nós vamos socorrer. E não espere um obrigado, nem se vislumbre para que seu nome esteja em algum lugar em gratidão a você, não. Tão somente saiba que você está cumprindo aquilo que Cristo nos pediu em sua lei. Veja, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Assim nós vamos estar cumprindo a lei do Senhor. O que te impede de ajudar, mas também o que te impede de você procurar ajuda? Será que é orgulho, vergonha, falta de confiança? Ou um senso de autossuficiência? Nós não nos bastamos sozinhos. Deus mesmo diz em sua palavra, não é? Eu vim para aliviar o fardo, o peso. Você que está sobrecarregado, venha e eu vos aliviarei. O Senhor quer nos aliviar e nós podemos também ser usados por Deus para aliviar a dor e o fardo do outro. E quando você se sentir sobrecarregado, pesado, não tenha medo de ser julgado nem nada. Não chegue no fundo do poço. Antes disso, peça ajuda em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigada pelo seu amor, pela tua palavra. Dai-nos humildade, Pai, para pedirmos ajuda para aliviar nossos fardos e também dai-nos sensibilidade e empatia para ajudar ao próximo, a pedir, a ajudá-los a levar os fardos, a carregar o peso. Ó Pai, e assim possamos cumprir a lei de Cristo em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tenha um bom dia. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.